privilégio de nós vai sair daqui pulando, e você que chegou triste vai sair alegre. Reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Repousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em
O Espírito Santo, o Consolador, que vai ficar convosco para direcionar você, para direcionar a igreja, para direcionar você a caminhar, é preciso que eu vá para que Ele venha, para que eu envie o Consolador a vocês, a igreja. Então, veja bem, a palavra de Deus vai dizer que Ele vai enviar quem? O Consolador. Então, não é qualquer coisa que vai me consolar. Jesus subiu para que esse Espírito viesse até nós, como forma de Espírito, para me direcionar a igreja a caminhar. Por isso que eu coloquei um tema nessa mensagem, até esqueci de falar aqui o tema, vivendo pela palavra e guiado pelo Espírito de Deus. Vivendo pela palavra e guiado pelo Espírito, porque é o Espírito que vai nos guiar. Jesus subiu porque Jesus naquela época ele era limitado ao seu corpo. Jesus só podia ir de casa em casa uma vez. Foi necessário ele subir para que o Espírito Santo se manifestasse. Veja bem, hoje você está tendo essa manifestação, essa graça, a presença dele aqui. E em outros lugares, em outras igrejas, essa mesma graça, essa mesma manifestação também está acontecendo em outros lugares. Porque foi necessária a manifestação do Espírito Santo para que esse mover aconteça no mundo inteiro. Então, para haver avivamento, é necessário ter Espírito Santo de Deus. Jesus subiu, Jesus intercede, o Espírito Santo nos guia, nos direciona a caminhar. É Jesus, é o Espírito Santo que manifesta o seu poder em mim. Para que eu possa caminhar na direção correta. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo de número 12. 2 Coríntios, segundo aos Coríntios, não é o Coríntios não, tá? É aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então ele me disse, 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Sabe por que Paulo está falando isso daqui, querido? Quando ele se alega nas fraquezas dele, é porque o Espírito Santo entra e começa a lutar as suas guerras. Porque não é na força do nosso braço, é na força do Espírito Santo de Deus. É Ele que pleiteia, a Bíblia diz que é Ele que adestra as minhas mãos para pelejar, os meus dedos para guerrear. Quando você aceitou Jesus, você foi chamado como se fosse um soldado para guerrear, para matar demônio. É assim, crente vive de matar demônio. Como? De joelho, orando. É assim que nós vencemos. Crente vence batalha orando. Então, quando você passar por aflições, às vezes a gente quer reclamar de muita coisa, querido, mas veja só Paulo, ele disse que ele se alegrava quando ele passava por essas aflições, por essas angústias, por essas tribulações. Ele se alegrava porque o poder de Deus se manifestava na vida dele através do Espírito Santo de Deus. Então, quando você estiver passando por algum tipo de aflição, necessidades, agradeça a Deus, porque ele diz no Evangelho de Mateus: quando alguém vos caluniar, quando alguém falar mal de você, quando alguém vos perseguir, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Crente, querido, presta atenção numa coisa, às vezes a gente quer ser crente, quer viver um evangelho muito top, sem ter problemas. O evangelho ele tem problemas, crente tem problema, enfrenta problemas. Na caminhada de Cristo você vai ter problemas. Está profetizando problemas, irmão? Não. Crente que não tem problema, querido, não é o evangelho, porque Jesus deu o exemplo. Cristo, quando caminhava, quando ele veio sobre essa terra, ele deu o exemplo de caminhar. Foi o evangelho fácil que Jesus passou sobre essa terra? Andou com 12 discípulos, um traiu, o outro negou. Então é assim, às vezes a gente vai ser negado, às vezes a gente vai ser
cuspido, às vezes a gente vai ser xingado, às vezes a gente vai passar por decepções. Mas sabe, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você coloca o Espírito Santo para guiar a sua vida, quando você entende que com pessoas você vai ter decepções, mas com o Espírito Santo você vai ter a alegria de caminhar com Ele, porque quando você está com Ele não tem decepção. Quando o Espírito Santo, querido, age na sua vida, tem problemas? Tem, mas eu venço, eu caminho com alegria. É assim, a alegria do Espírito Santo dá aquela força de vencer, porque não é na força do nosso braço, é na força de Deus, que deixou o Espírito Santo para nos guiar, para nos consolar, para nos direcionar. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo de número 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irrepreensíveis, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem dó, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas porém negando-lhe, portanto, a sua eficácia. Timóteo aqui está falando, querido, olha só, nesses tempos vai haver tempos difíceis de caminhar. E sabe quando você vai ter o discernimento? Quando você tiver o Espírito Santo lutando com você. Sabe, nesse tempo, querido, a gente já começou a viver esses tempos difíceis. As pessoas, o amor tem se esfriado, sim ou não? O amor tem se esfriado. E não é só o amor de você vir para a igreja, é o amor de pai contra filho, é o amor de irmão, até dentro das igrejas, querido. O amor tem se esfriado. Hoje as pessoas já não ligam, se vê um caído, ali não ligam mais para ela. E a visão de Deus é diferente. A visão de Deus é que Ele pega o necessitado que está lá no monturo e traz ele para sentar onde? Na mesa dos príncipes. Jesus faz assim conosco. Então, quando eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu não olho só para a vida das pessoas lá fora, eu olho primeiramente para a minha vida, porque o Espírito Santo, ele me convence disso, de que eu sou uma pessoa errada, de que eu sou uma pessoa falha. Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele convence o homem de quê? Do pecado. Então não sou eu que convenço o drogado, o alcoólatra, o prostituto a conhecer a verdade, não. Mas é através do Espírito Santo em mim que ele vai conhecer a verdade. Então é o Espírito Santo que convence as pessoas a conhecer a Cristo. É através da manifestação do Espírito Santo que leva ela a conhecer a verdadeira salvação. O amor de Cristo. O amor que nos convence, o amor que jamais alguém consegue explicar esse amor. Por mais que eu tente explicar o quanto Jesus te ama, ninguém vai conseguir entender esse amor. Mas é um amor que deu o seu Filho, para que hoje você tenha uma família, para que hoje você tenha uma casa, para que hoje você tenha alegria, para que hoje você possa sorrir. Espírito Santo de Deus. Sabe, querido, às vezes é no silêncio do nosso quarto, quando nós estamos lá prostrados, chorando, e esse poder, ele se aperfeiçoa em mim, esse amor manifesta em mim. Sabe, tem momentos nas nossas vidas nas nossas vidas, queridos, que vai ser só eu e Deus, o Espírito Santo de Deus. Tem momentos que as pessoas vão se afastar de você. Tem momentos que você vai enfrentar problemas, só você e Deus. E quem é que vai estar do teu lado? Você vai chamar o Espírito Santo de Deus para estar com você. Sabe, a gente pode ter muitos amigos, queridos, mas chega uma hora que você se encontra sozinho. E sabe quem vai estar lá? Ele, o Espírito Santo de Deus. Eu posso, às vezes, ter muito dinheiro na minha conta bancária, posso ter bens, casas, prédios, apartamentos,
Mas vai ter momentos que eu vou me sentir sozinho, que isso não vai significar nada. Só que vai preencher esse vazio é a presença do Espírito Santo na minha vida. É esse Espírito Santo que preenche todo o vazio em nós. Às vezes a gente pode ter muitas coisas, mas só isso vai preencher aquilo que a gente pensa que é material, mas é espiritual, é a presença dele. Porque se eu tenho coisas, mas não tenho a presença desse Espírito, eu não tenho nada. Mas se eu tenho esse Espírito na minha vida, eu tenho tudo. A presença desse Espírito é tudo na nossa vida, querido. Tudo na nossa vida. Porque nos momentos das nossas fraquezas que Ele nos aperfeiçoa, Ele vai estar lá conosco. Ele vai estar lá conosco. Olha só, no julgamento de Paulo, Paulo tinha muitos filhos na fé. Muitos filhos mesmo. Paulo, quando ele se converteu, ele ganhou multidões para Cristo. E no julgamento de Paulo, quando ele entra como se fosse uma assembleia como essa, que ele pensava que os filhos dele iam estar lá com ele, torcendo por ele, os filhos dele na fé. Então Paulo chega entrando e fala: deve ter alguém aqui para torcer por mim. E Paulo olha de um lado, olha para o outro, e ninguém está lá. Só quem estava lá era Lucas e o Espírito Santo de Deus. Diante de muitos discípulos, apenas um estava lá no julgamento de Paulo. Então muitas das vezes você vai se encontrar nessa dependência dele. E às vezes Deus faz isso para mostrar que a nossa dependência não está no homem, não está em coisas, mas está nele. Está no Criador, está no Espírito Santo de Deus. Às vezes Deus cria circunstâncias, porque às vezes a gente se afasta da presença dele. E Ele quer nos chamar assim, ó, cria circunstância para que a gente venha para a presença dele. Sabe, às vezes a gente passa por tantos problemas, tantas situações, e às vezes a gente esquece de chamar essa presença de Jesus para nossas vidas. A presença do Espírito Santo de Deus em nós. Ela se manifesta. Sabe quando você chama por Ele, Espírito Santo? Você pode estar com o coração duro como tiver, mas Ele chega, parece que o nosso coração vira uma geleia de mole, porque Ele manifesta a sua presença em mim. E Deus, o Espírito Santo de Deus, querido, Ele não é qualquer coisa, Ele é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. E Ele quer ter esse relacionamento comigo, com você. Ele quer ter essa intimidade. Ele quer nos relacionar. Às vezes a gente só procura essa presença quando a gente está lá no fundo do poço. Ou às vezes quando nós estamos passando por certas dificuldades, certas situações. Aí nós clamamos: ó Espírito Santo, vem. Mas Ele não quer só nesses momentos, Ele quer ter um relacionamento cotidiano conosco. Ele não quer apenas nos visitar, Ele quer morar em nós. A Bíblia diz que esse corpo é templo dEle, é morada do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito de Deus, querido, quem gosta de morar numa casa bagunçada? Quem gosta de morar numa casa suja? Ninguém gosta, desorganizado. E esse Espírito Santo de Deus, Ele é assim também. Ele gosta de uma casa limpa. Ele quer morar em nós, Ele quer viver dentro de nós, nos ensinando a direção, nos mostrando o caminho, falando: olha filho, filha, é por aqui que você tem que ir. Às vezes a gente se prende em muitas coisas materiais, querido. Mas entenda uma coisa: a vinda do Senhor, do Salvador, está mais próximo do que nós imaginamos. E esse relacionamento comigo, com Jesus, com o Espírito Santo, é necessário. Sabe, esse relacionamento que eu tenho com Ele é apenas um ensaio, porque você vai ter esse relacionamento lá com o Senhor. E eu falo uma coisa para você. A maior decepção de uma pessoa que diz que é cristão, escute bem isso aqui. A maior decepção de uma pessoa que diz que é cristão é chegar diante do Senhor naquele dia e Ele dizer assim: eu não vos conheço. Essa é a maior decepção, porque às vezes a gente está em cima do muro, a gente não sabe se caminha ou não com Cristo. Eu não sei se eu renuncio às minhas vontades para fazer a vontade do Criador. É assim, o Espírito Santo de Deus quer ter esse relacionamento conosco.
Eu sei que às vezes a caminhada com Cristo, ela não é fácil, querido, não é fácil mesmo. Para a gente manter uma vida de relacionamento com Deus é preciso haver renúncias, lágrimas, que dói, às vezes dói, nos machuca, o tratamento ele machuca a gente, mas é necessário ter, é necessário a gente passar por isso, ser lapidado por Cristo, deixar Ele tirar essas vestimentas sujas. Às vezes, qual é as vestimentas sujas? O orgulho dentro de nós, a soberba, a mentira, tantas coisas que sujam nossas vestimentas, que entristece o Espírito Santo de Deus. Às vezes é dolorido. Olha só o que o salmista diz no Salmo 42: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Um homem que foi segundo o coração de Deus, ele fala, escreve esse salmo aqui, eu tenho certeza que ele escreve esse salmo aqui em lágrimas. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Ele fala no verso 5 do mesmo de 42: por que estás abatido, ó minha alma, dentro de mim? Por que te perturbas dentro de mim? Não tem esses dias que você está assim? Tem dias que você caminha de um lado para o outro, parece que nada faz sentido para você? Assim mesmo estava o salmista. Por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Tem dia que eu procuro tanta coisa para preencher esse vazio, sendo que esse vazio você só vai encontrar na presença dEle, na presença do Espírito Santo de Deus. Por que te perturba dentro de mim? Por que essa aflição? Por que essa tristeza? Você olha para um lado, você não vê ninguém, você olha para o outro. Tem dias que você vem aqui precisando ser abraçado e você tem que abraçar alguém. Tem dias que você vem, precisa de uma palavra e você tem que dar essa palavra. Tem dia que você quer ser ministrado, você tem que ministrar na vida das pessoas. Tem vezes que você quer um ombro amigo para chorar e vem pessoas chorar no teu ombro. Tem dias que você está assim, carente, mas o Espírito Santo de Deus está em nós, então nós temos que ter força para continuar. Tem dias que é difícil, sim ou não? Se você falar que todo dia é bom, não é não. Se você falar que você está todo dia alegre para servir a Cristo, tá não. Tem dia que você vem para o culto porque você vem pela fé, porque você não quer vir. Tem dias que você vem porque você crê que Jesus vai falar com você. Tem dia que você vem desanimado, mas vem. Tem dia que você diz assim: hoje eu não vou para o culto. Aí de repente você já se vê arrumada, pedindo seu cabelo. Quando pensa que não, você já está no culto. Quantas vezes eu já não vim assim? É assim porque quem convence não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que me convence. Sabe, Deus ele te conhece. Deus ele te conhece o mais profundo do teu íntimo, do teu ser. Sabe quando você está nos seus momentos de lágrimas, de angústia no seu quarto, Ele está lá com você. E você talvez esteja pensando: quanto eu tenho orado, quanto eu tenho buscado, quanto eu tenho jejuado, quanto eu tenho me consagrado ao Senhor, mas parece que Ele não me ouve. Deixa eu te dizer uma coisa: Ele te ouve, Ele te escuta, Ele te espera, Ele quer você, Ele te ama. Mas nada é no nosso tempo, sempre vai ser no tempo determinado por Ele. Quero te dizer uma coisa: você nunca esteve sozinho. A partir do momento que você aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador, Ele sempre esteve do seu lado todos os dias. Creia nisso. Crente vive de fé em fé. Tem dia que eu estou triste, mas no outro dia eu vou estar alegre, porque a glória é de glória em glória. E as lágrimas ela duram apenas uma noite, e a alegria ela vem pela manhã. Aleluias. O Salmo 151, o salmista diz assim: não me expulse da tua presença e nem me retires de mim o teu Santo Espírito.
O profeta Davi aqui, querido, ele tinha pecado contra o Senhor. Ele tinha um pecado de adultério, tinha se afastado do Senhor. A vida dele nesse momento aqui estava no fundo do poço. Então o profeta de Deus chega para ele e diz assim: o seguinte, Davi, você pecou, você errou, vai ser tirado o teu trono, vai ser tirado tudo de você. E Davi, tu pensa que ele ficou assim, ó, não quero que tire o meu trono, não tire a minha família, não. Davi não pensou nessas coisas. Sabe de que Davi pensou? Tira tudo de mim, tira prédio, tira casa, tira a família, tira os bens, me deixa sem nada, mas só não me retires a tua presença de mim. Porque Davi entende que se ele estiver sozinho, ele está sozinho, mas se o Espírito Santo estiver com ele, ele tem tudo. Aleluias! Presença de Deus, presença do Espírito Santo de Deus. Davi entende, querido, que ele pode perder tudo, mas se ele tiver a presença do Espírito, deixa ele ministrar dentro de você. Talvez você chegou aqui cansado, desanimado, mas no Evangelho de Mateus ele diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos que estão cansados. Ei, você que está cansado, que está sobrecarregado, Jesus te chama nessa noite. Ele quer tirar esse fardo, Ele quer te deixar leve para caminhar na presença dEle. Sabe, você talvez tenha falado: olha, eu tenho tentado tanto, eu tenho buscado tanto, mas não tem acontecido. Ei, querido, entenda uma coisa: Jesus, esse Jesus está manifestando nessa noite a sua glória. Jesus está manifestando o seu poder nesta noite. Jesus está soprando o seu vento, a sua Shekinah. Jesus está dizendo que Ele vai te dar vitória, que Ele vai te dar aquilo que você almeja, que você tem buscado. Mas o Evangelho, querido, o Evangelho é de renúncias, é de busca. O Evangelho é de perseverança no reino de Deus. Aleluias, glória a Deus. Deus, querido, vai ter sempre o melhor para mim e para você. Então quero dizer uma coisa para você: não perca por nada essa presença. Não perca por nada a presença do Espírito Santo. Não faça nada que venha magoar esse Espírito, esse seu amigo, que é fiel a você, que está com você nas melhores e nas piores batalhas. É Ele que está lá. Não magoe o coração dele. Chame Ele nos melhores e nos piores momentos também. Chame Ele para estar com você no seu churrasco. Chame Ele para estar com você na sua cama, no seu quarto. Chame Ele para estar com você na sua família. Convide Ele para entrar no seu carro. Se for possível, abra a porta do seu carro. Mande Ele sentar. Seja sensível à voz do Senhor. Seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Sabe, Ele quer fazer coisas maravilhosas nas nossas vidas. Manifestar a presença dEle nas nossas vidas. Eu gostaria que já está chamando os músicos aqui em cima. Já vai estar encerrando aqui. Deixa o Espírito Santo, queridos, fluir dentro de você.